Boa noite, estamos aqui mais uma vez conectados em amor e luz, unidos energeticamente para mais um momento de interação, de elevação das nossas frequências, de conexão, de aprendizado e de troca. Vamos iniciar, como todas as segundas-feiras, convidando ao relaxamento, que a gente possa fechar os olhos, nos isolando do mundo externo, nos isolando dos barulhos, nos isolando das tensões, nos voltando para aquilo que temos dentro de nós, para aquilo que é nosso, sobre o que temos a responsabilidade e o potencial de mudança. Vamos inspirar profundamente. Expirar completamente, permitindo que o ar novo entre, renovando as frequências do nosso sistema e todas as frequências em desequilíbrio, frequências densas, frequências que não nos pertencem, possam ser eliminadas ao expirarmos. A cada expiração, vamos sentindo o nosso corpo mais leve, mais relaxado, os nossos ombros menos pesados, imaginando que com cada expiração, as nossas tensões, ansiedades, angústias, preocupações, inseguranças, as turbulências do dia a dia estão ficando para fora, estão se reorganizando dentro de nós, as nossas frequências em harmonia, em equilíbrio, em paz e serenidade. Vamos imaginar uma linda luz branca, brilhante, perolada, no topo da nossa cabeça, que desce penetrando no nosso corpo físico, através do nosso chakra coronário, e vai descendo, percorrendo cada um dos nossos chakras, promovendo equilíbrio, promovendo a reestabilização, ativando os chakras que precisam ser reativados e percorrendo cada um dos chakras. Esse lindo feixe de luz vai descendo em direção aos nossos pés até transpor os limites do nosso corpo físico em direção ao solo, aonde esta luz branca penetra e segue em direção ao centro do nosso planeta, que absorve essa energia, absorve as densidades e amorosamente, de forma generosa, transmuta estas frequências e nos devolve em equilíbrio através da energia primária que nos chega pela troca, com o contato com o solo, através dos alimentos que chegam para nós, através das águas e através de todos os elementos da natureza. Mais uma inspiração profunda, agora sentindo a leveza que permeia o nosso sistema. Lentamente sentindo a dimensão do nosso corpo físico, mexendo a ponta dos dedos, sentindo os pés no chão. Conforme formos nos sentindo confortáveis, vamos abrindo os olhos, sentindo a nossa presença no aqui e agora. As nossas conexões equalizadas
e harmonizadas. Estamos todos numa mesma frequência, numa mesma vibração, onde podemos dar início ao nosso momento de troca, para que essas informações cheguem da forma que necessitamos, da forma que assentem com os nossos conhecimentos já adquiridos, que possam nos abrir possibilidades, nos abrir caminhos para essa caminhada que nós estamos traçando de crescimento e desenvolvimento individual enquanto seres espirituais. Eu vou começar com a leitura de hoje. Todos que não estão na sua frequência evolutiva e espiritual irão se distanciar à medida que você descobre cada vez mais quem realmente é. E aqueles que estão na mesma frequência serão atraídos até você. E você até eles. Você descobrirá quão incrível é quando as pessoas certas aparecem nos momentos certos da forma mais espontânea e divina. De um autor desconhecido. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas e a nossa jornada espiritual. Como é que as pessoas surgem no nosso caminhar? Como é que elas surgem na nossa vida? E qual a função que elas desempenham na nossa vida? É bastante claro para nós que muitas pessoas, em algumas circunstâncias, aparecem como se fossem anjos da guarda. E elas realmente são. Da mesma maneira que as pessoas que aparecem se apresentando como desafios também fazem parte de um plano maior, que é o nosso crescimento. E compreender a participação do outro na nossa jornada individual é fundamental para que a gente possa aceitar as pessoas como são, aquilo que elas apresentam, que elas trazem para nós, e mais do que isso, a duração que a permanência dessas pessoas tem na nossa jornada. Nós somos seres ainda muito conectados aos nossos processos de ego, né? As nossas frequências de ego, dentre elas o apego, o querer ter, o possuir, o nos acharmos donos de algumas coisas ou até de algumas pessoas e alguns relacionamentos. E isso dificulta que a gente entenda que algumas pessoas vêm para as nossas vidas com propósitos bem pontuais, com funções bem específicas e que elas não permanecerão na nossa vida por um tempo tão longo assim, como nós imaginávamos, talvez como nós gostaríamos. E aí nós nos sentimos frustrados por essa experiência ter sido tão breve. Por isso eu queria falar hoje sobre a participação do outro na nossa jornada, porque eu acredito que quando a gente entende o que está acontecendo, o que o outro representa na nossa vida, alguns desses conceitos ficam mais fáceis de serem assimilados. Talvez não de forma natural e automática, mas de forma consciente. E a consciência é o primeiro caminho para que a gente possa assentar de forma tranquila e integrar essa realidade, integrar esse conceito aos nossos entendimentos, né? Esses conceitos passem a fazer parte da nossa bagagem. Algumas pessoas vêm na nossa vida já como parte do nosso processo evolutivo, como companheiros de jornada. São pessoas que vão provavelmente fazer parte de um longo período da nossa jornada e com quem nós temos algumas lições ou alguns aprendizados de longo prazo para serem absorvidos. Lembrando que nunca é uma via de mão única. Raramente, mas bem raramente,
uma das pessoas está a serviço da evolução da outra. Normalmente, é uma conjunção de conveniência evolutiva, se a gente pode chamar dessa maneira. Eu necessito trabalhar alguma questão minha e o outro precisa trabalhar uma questão dele. E juntos, em determinados desafios, a gente vai conseguir fazer isso. Uma situação propicia para os dois os aprendizados necessários. Então, as pessoas que surgem no nosso caminho não surgem ao acaso, assim como nada acontece ao acaso no nosso processo evolutivo. A gente já sabe disso, né? Então, essas pessoas são colocadas, ou são as nossas conexões são feitas por similaridade energética à medida que nós necessitamos do aprendizado que aquela outra pessoa pode nos propiciar. Acontece, as famílias são reunidas dessa maneira, né? Os seres espirituais são reunidos em famílias e tem esse pequeno núcleo de aprendizado, né? Que seria um microcosmos de escola, seria um microcosmos da grande escola evolutiva, onde a gente tem as nossas grandes oportunidades de crescimento. Os nossos filhos trazem para nós sempre aqueles desafios que nós precisamos aprimorar. Nós trazemos para os nossos filhos também aquilo que eles necessitam para esse processo de aprendizado. E nessa grande troca, que dentro de uma família é permeada, não também à toa, pelo a melhor das virtudes, que é o amor incondicional, os desafios acontecem, porque a gente consegue contrabalancear as dificuldades com o amor incondicional, que nos torna muito mais receptivos, tolerantes, abertos, e a gente consegue ir superando e dando novas oportunidades que talvez nós não dessemos para um estranho. Não à toa que as famílias são os ambientes onde os nossos maiores desafios se concentram. Por isso, temos que entender que tudo que se apresenta naquela família tem uma grande razão de ser, tem motivo. Não é à toa ou sem motivo que as famílias são reunidas, os espíritos são reunidos em família da forma como são. É tudo uma arquitetura perfeita do universo em que aqueles que precisam estar juntos recebem o que têm necessidade para conseguirem seguir seus processos evolutivos e contribuem com aquele ambiente, com aquilo que tem e pode ser útil e pode ser uma ferramenta de crescimento para o outro com quem vai conviver. É muito perfeito o nosso processo evolutivo. E quando a gente entende isso, a gente entende também que aquela pessoa que se apresenta no nosso caminho, naquele determinado momento da nossa vida, não surgiu ali sem razão. Ela tem algo para nos ensinar, ainda que nos ensine de uma forma que para nós pareça tortuosa. Ela tem algo para nos acrescentar. Ela traz a possibilidade de exercitarmos algo que nós temos a necessidade de exercitar. Às vezes a nossa paciência, às vezes a nossa tolerância, às vezes a nossa compreensão de que o outro enxerga o mundo com lentes diferentes da nossa, ou que a bagagem que o outro tem permite que ele tenha uma compreensão ou um entendimento de uma circunstância completamente diversa daquela que nós temos, ou que o outro está num momento evolutivo em que ainda não passou pelas oportunidades que nós já passamos. E o inverso também acontece. Enxergamos pessoas que já estão no estágio evolutivo, um estágio de compreensão diferente do nosso, mas que já passaram por grandes desafios pelos quais nós ainda não passamos. Então nós não temos como estar lá sem termos absorvido aquele conhecimento prévio.
que assim a gente vai se apropriando com esse tipo de compreensão, de entendimento do nosso próprio processo evolutivo, entendendo que eu estou exatamente aonde eu preciso estar, que as dificuldades, as oportunidades, o tudo que se apresenta é exatamente o que eu preciso neste momento em que eu estou passando. E a gente para de ficar olhando para o externo. E ao observar as pessoas que estão no nosso caminho desta maneira também, uma outra característica que nós temos bastante aflorada, né, no nosso estágio evolutivo, né, no momento evolutivo em que nós nos encontramos, que também é uma característica bastante do ego, é a questão relativa ao nosso crescimento, no sentido de enxergarmos que as pessoas passam e podem ir, elas podem seguir os seus caminhos, e que o fato de termos nos reunido nessa experiência por algum período não significa que esta pessoa veio para ficar e traçar essa jornada e seguir essa jornada com a gente até o final. Né? Nas famílias, normalmente nós somos companheiros de jornada, né? Porque precisamos estar juntos por um período longo, por um período maior, porque esse aprendizado vai demandar mais tempo. Em outras circunstâncias, nós temos aprendizados pontuais a serem feitos. E aquela pessoa se apresenta na nossa vida por um período em que aquele aprendizado está se realizando. Uma vez realizado, ela não tem mais a necessidade de estar ali. E uma vez que ela já aprendeu o que ela precisava aprender conosco, ela já praticou a virtude que ela precisava aprender conosco, ou já conseguiu iluminar a sombra que ela tinha e que através da convivência conosco foi permitido que isso acontecesse, esses caminhos podem tomar rumos distintos. E está tudo bem. Eu acho que essa sensação de que está tudo bem quando um relacionamento, um encontro de pessoas não permanece pelo tempo em que nós achamos que ele deveria permanecer, e esse é o nosso ego falando, é o nosso ego controlador, é o nosso ego dominador, é o nosso ego possessivo que fala. Quando nós trazemos esse entendimento para nós, fica muito mais fácil a gente permitir que vá, a gente entender esse deixar ir de forma leve, sem sofrimento, sem a sensação de perda. Porque nós só temos a sensação de perda quando nos achamos proprietários de alguma coisa. Aquela pessoa é minha amiga. Como é que ela não participa mais da minha vida? Se ela é minha amiga. Meu, o minha, são adjetivos de posse. Mas aquela pessoa, ela pode continuar sendo minha amiga sem que eu a possua. Ela é livre, ela tem os processos dela. Talvez aquele momento em que a amizade se afinou por mais tempo, em que estivemos mais unidas por mais tempo, tenha sido fundamental para o crescimento desta pessoa naquele momento e para o meu crescimento naquele momento. E que depois que esses crescimentos e esses aprendizados se concluíram, cada uma de nós passou a ter necessidades de crescimentos, necessidades de aprendizados que seguem por caminhos diferentes. O que também não significa que nos distanciaremos para sempre. Porque é muito possível que em algum outro momento em que a reunião possa propiciar novos crescimentos, esse reencontro aconteça. E por isso a gente tem que ter essa leveza e esse entendimento para que o deixar ir seja leve, ele não seja permeado de mágoas, não seja permeado de dor, não seja permeado de tristeza, porque assim o reencontro também se torna leve e possível. Porque se nós permearmos uma separação que muito provavelmente é transitória, já que somos seres espirituais e podemos nos encontrar em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer outra oportunidade, que talvez não nesta experiência material,
e permearmos esta separação transitória com alguma frequência mais densa, como uma tristeza, como a mágoa, esse reencontro possível posterior que pudesse vir a florescer pode não vir a acontecer. Ou pode não vir a acontecer da forma produtiva e a gente tem que se reencontrar para resolver uma pendência que não existia antes e que foi criada simplesmente porque nós deixamos os nossos egos gravarem com esse imprint, gravarem, permearem essa relação ou essa separação com uma capinha de mágoa. Era para ser apenas um aprendizado, mas levou uma capinha de mágoa, uma capinha de tristeza. Eu me senti traída, me senti deixada, me senti abandonada e não me senti privilegiada por ter tido aquela oportunidade. Essa é a grande diferença de tentarmos expandir nossa consciência para enxergar a nossa existência com os olhos do espírito e não com os olhos da matéria. Quando nós enxergamos com os olhos do espírito, é como se a gente estivesse fora do filme, a gente conseguisse ter essa lucidez para estar fora do filme que está acontecendo e fale, olha que incrível que aquela pessoa pôde aparecer neste momento, propiciar o crescimento, propiciar o aprendizado, ela seguir seu caminho e o outro seguir, eu seguir o meu. Olha que privilégio. Mais um aprendizado que foi permitido. Essa é a visão com os olhos do espírito. Quando nós nos olhamos com os olhos da matéria, a gente olha com o apego, a gente olha com a posse, a gente olha com o controle e se sente prejudicado por aquela perda. E põe uma ênfase maior nesta circunstância do que no aprendizado e na oportunidade que nos foi dada. E algo que era para ser apenas um aprendizado e uma escadinha no nosso crescimento, acaba virando algo, um nozinho para ser desfeito lá na frente. A clareza é muito libertadora. O autoconhecimento, a compreensão e a expansão de consciência nos libertam, nos colocam em um outro lugar diante da vida, diante da vida material, eu digo, diante dessas ocorrências da nossa vida. E assim, a gente passa a ter a possibilidade de enxergar todas as nossas relações, as pessoas que surgiram no nosso ambiente de trabalho e que às vezes fizeram um simples comentário, mas que nos inspiraram de tal forma que nos moveram numa direção que talvez nós não tivéssemos seguido. Às vezes algum comentário que naquele momento não soou positivo, mas que foi aquela alavanca que nos motivou a provarmos que nós seríamos capazes. E que se não fosse aquele comentário, talvez tivéssemos ficado na nossa zona de conforto. Uma pessoa que às vezes a gente encontra na rua e dá aquele sorriso que faz o nosso dia mudar a sintonia. E com a mudança de sintonia passamos a atrair novas pessoas em sintonias mais positivas. Sendo que se não tivéssemos sido motivados por aquele sorriso, talvez tivéssemos mantido o nosso semblante carrancudo e que certamente as pessoas que encontraríamos ao longo do dia seriam outras, que nos propiciariam experiências talvez mais duras, talvez mais ásperas. São pequenas coisas, é um equilíbrio muito sutil que a gente vive. E nós somos os grandes responsáveis para que esse equilíbrio penda mais para um lado ou mais para o outro. É claro que vira e mexe a gente dá uma escorregadinha para o lado mais denso da balança. Isso é normal, acontece com todos nós, porque se nós estivéssemos já estabelecidos no lado brilhante da balança, no lado das virtudes e não tivéssemos essas oscilações, não estaríamos mais aqui. Não estaríamos mais nesse tipo de experiência, a gente já estaria em outros níveis de evolução. Mas estamos aqui, então essa oscilação é importante. Mas mais importante que entendermos que a oscilação existe é entendermos também que somos autorresponsáveis e que podemos fazer escolhas. E as nossas escolhas determinam para que lado da gangorra
vamos pender ou vamos permanecer mais tempo, pensando desta maneira. A gente pode permanecer do lado das nossas sombras ou do lado das nossas virtudes. E as pessoas que fazem parte da nossa vida também acabam se conectando a nós de acordo com as escolhas com que nós fazemos. Se somos seres vibracionais e atraímos as pessoas por similaridade, não teria como ser diferente. Então eu queria trazer essa mensagem hoje para nós pensarmos com gratidão, honrando cada um que aparece no nosso caminho, sendo grato a cada um que se dispôs a fazer parte da nossa jornada, ainda que de uma maneira que para nós possa parecer incompreensível, mas que em algum momento nós passaremos a compreender, como acontece conosco na maioria das vezes. Depois de um tempo a gente consegue enxergar aquela cena lá atrás com outros olhos, com outro nível de compreensão, e é que a gente possa praticar a gratidão e entender que nos momentos em que aquela presença ou aquela jornada, aquele cruzamento de jornadas não fizer sentido, que a gente consiga parar, respirar e pedir conexão com a nossa lucidez, com a lucidez do nosso eu superior, com a lucidez do nosso espírito, para conseguir enxergar naquela relação qual é o aprendizado que está se apresentando. O que eu preciso aprender com isso? Para que isso? E não ficarmos no lugar do ego que nos vitimiza e fica, por que isso? Porque tem alguma razão, sempre tem. E todos que cruzam o nosso caminho sempre estão trazendo um pacotinho, que é um grande presente, que é uma oportunidade de aprendizado. E muitas vezes, por não compreender, a gente simplesmente afasta e deixa passar. Era isso que eu queria compartilhar hoje. E vou fazer a leitura de um texto que eu achei bem adequado para encerrarmos, que diz assim: todas as pessoas que passam pelas nossas vidas deixam as suas marcas, num ir e vir infinito. As que permanecem é porque simplesmente doaram seus corações para entrar em sintonia com as nossas almas. As que vão nos deixam um grande aprendizado. Não importa que tipo de atitude tiveram, mas com elas aprendemos muito. Com as vaidosas e orgulhosas, aprendemos que devemos ser humildes. Com as carinhosas e atenciosas, aprendemos a ter gratidão, a praticar o amor. Com as duras de coração, aprendemos a dar o perdão. Com as pessoas que passam pelas nossas vidas, aprendemos também a amar, e de várias formas. Com amizade, com dedicação, com carinho, com atenção, com atração, com paixão ou com desejo. Mas nunca ninguém nos ensinou e nunca nos ensinará mais do que a presença do outro em nossa jornada. Era isso que eu queria contribuir hoje. Espero que a gente possa guardar essa mensagem, deixar ela quietinha, para que a gente possa refletir ao longo dos dias e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a presença de vocês na minha jornada. Espero que a minha presença contribua com a jornada de vocês também e que nessa troca a gente possa ser muito grato, fazermos proveito da melhor maneira possível. Agradecer a presença de todos os nossos amigos da espiritualidade que estão sempre conosco, estão sempre dispostos a doar o seu melhor, e que essa energia de hoje, essa frequência que estamos aqui trocando, possa permanecer nas nossas vidas ao longo dessa semana e que a gente possa também contagiar aqueles que estiverem no nosso caminho com tudo de melhor que recebemos e deixarmos boas marcas e propiciarmos bons aprendizados. Que assim seja. Uma ótima semana para todos nós. A gente se encontra semana que vem e gratidão mais uma vez pela companhia.